Bom, então, dando continuidade ao tema do assunto da aula passada, que a gente viu as leucemias agudas, hoje a gente vai se estender um pouquinho e vai falar sobre as leucemias crônicas, tá? Bom, as leucemias crônicas, assim como todo processo neoplásico, ele vai envolver alteração de células, comprometimento genético, né, na verdade, dessa célula. Então, há alguma alteração genética que favorece aquela característica neoplásica daquela célula. Não é diferente para o processo de leucemia. Na leucemia, as notas, como eu tinha falado na aula ontem, as notas até o final de semana eu posto, porque eu não consegui ainda finalizar todas as atividades, tá? Bom, então, todo processo neoplásico, ele vai envolver algum tipo de alteração a nível celular, né, a nível molecular, a nível de DNA dessa célula, que vai favorecer aquela expansão, aquela proliferação daquele clone alterado, vamos dizer assim. Então, na leucemia crônica acontece a mesma coisa que na leucemia aguda. A alteração das células tronco hematopoéticas que vão, consequentemente, se expandir, vão se proliferar somente aquele clone que teve alteração genética. Então, é sempre bom a gente ratificar para a gente ter na mente as diferenças entre os quadros de leucemias agudas e os quadros das leucemias crônicas. Então, basicamente, a diferença entre as duas é que os processos leucemóides, as leucemias agudas, elas cursam, como a gente viu na aula passada, com um grau de maturidade celular. Então, basicamente, a gente vai encontrar no sangue periférico desse paciente e na medula óssea muitos blastos. Então, aqueles blastos comprometidos com essa doença leucêmica, né? Então, são os blastos leucemizados, que se proliferam exacerbadamente e, geralmente, essa doença, ela tem uma evolução muito rápida. Então, o paciente, ele já apresenta sintoma, ele vai realizar os exames vão estar com comprometimento todas aquelas linhagens que a gente discutiu na aula passada. Já nas leucemias crônicas, geralmente a evolução, ela é lenta. Então, o paciente, às vezes, ele fica vários anos sem o diagnóstico, tá? Às vezes ele fica sem sintoma e, por um acaso, ele acaba descobrindo que ele é um portador de uma leucemia crônica, tá? Porque é muito comum esses pacientes não apresentarem nenhum sintoma, né? E como ele já está já no final da vida, a partir dos 40, 50, 60 anos, geralmente ele até morre por outras causas que não o próprio câncer, tá? Que não a própria leucemia. E por conta disso, tem outra característica, além dessa evolução lenta, é a questão da maturidade celular. Enquanto que nas leucemias agudas, a principal predomínio são as células imaturas, né, são os blastos. Nas leucemias crônicas, a gente vê o contrário. As células, elas conseguem atingir o grau de maturação, então elas conseguem se diferenciar, embora essa diferenciação, essa maturação, ela não necessariamente esteja associada com a função adequada dessa célula. A gente vai ver lá na frente, inclusive, que, na verdade, essas células podem apresentar alteração da sua função, porque às vezes elas ficam displásicas, tá? A função delas fica prejudicada por conta desse processo neoplásico. Bom, então, as leucemias crônicas, elas prevalecem principalmente em adultos, mais para adultos idosos, tá? A partir dos 50 a 60 anos de idade, muito mais prevalente do que em indivíduos mais jovens. Elas respondem bem ao tratamento, a maioria dos casos, tá? Mas, claro, existem também as situações, isso mais para as leucemias mieloides crônicas do que as linfóides, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? O que é que vai acontecer? Uma proliferação de tipo celular em detrimento dos demais, né? Então, é a mesma coisa que acontece na leucemia aguda. Aquele clone celular que
se tornou imortal, que se prolifera exacerbadamente, ele acaba comprometendo o crescimento das outras células da medula óssea. Então, em consequência disso, você vai ter pouca produção de hemácia. Então, por conta disso, o paciente tem uma anemia associada, esplenomegalia, porque essas células que estão em excesso na circulação sanguínea e de certa forma, elas também podem apresentar alteração da sua morfologia. Então, geralmente, essas células elas são retiradas da circulação. E onde é que acontece isso? No baço. Então, por conta disso, esses pacientes, geralmente, eles têm um aumento do baço. Então, o paciente fica com aquela distensão abdominal. É muito característica. A famosa barriga d'água, né? Que não necessariamente é somente por conta de parasitos, né? Por exemplo, uma situação dessa de esplenomegalia também pode gerar essa distensão abdominal bem característica, tá? Por conta da alteração nas plaquetas, também pode haver distúrbio de coagulação, sangramentos, etc. Tá? Então, esses aqui seriam os sintomas mais gerais que podem ser encontrados, mas, como eu tinha falado anteriormente, é muito comum que pacientes com leucemia crônica, eles não desenvolvam sintomas tão evidentes, né, e por conta disso, o paciente tem muita dificuldade do diagnóstico, e geralmente o diagnóstico é realizado depois de vários anos da doença. Bom, da mesma maneira que as leucemias agudas, a gente divide as leucemias em mieloides e linfóides, tá? Leucemias mielocíticas, leucemias linfocíticas. A única diferença é o quê? Qual foi a célula de qual linhagem que foi comprometida? Se foi da linhagem mieloide ou se foi da linhagem linfóide. A diferença é somente essa, tá? E claro, se a diferença é essa, tem características do tipo celular que está sendo acometido, né? Bom, vamos falar. Alguém queria falar alguma coisa aí? Você pode repetir, Pro? Que a senhora acabou de Com falar? relação A às mieloide. leucemias, as leucemias agudas, elas são divididas em leucemias agudas mieloides ou linfóides, da mesma maneira que as leucemias crônicas, né? As leucemias crônicas podem ser do tipo mieloide, se é da linhagem lá, que dá origem às células granulocíticas, os eritroblastos, as hemácias, os megacariócitos que vão dar origem às plaquetas, os mastócitos, né? Todas as células granulocíticas e etc. Já no outro lado, a gente vai ter o progenitor que vai dar origem à linhagem linfocítica, de linfócitos T e B e células NK. Então, a depender de qual foi a célula que se comprometeu com esse processo neoplásico, né, vocês têm que relembrar lá das chavinhas da hematopoese, né, vocês têm que ter isso em mente. Quais as células que vão dar origem às outras células. Né, a gente tem a célula progenitora principal, que é a célula tronco. Essa célula tronco, ela se divide lá no início, né, a célula tronco, ela se divide em linhagem mieloide e linhagem linfóide. É a primeira grande divisão da hematopoese, né? Então, essa célula se torna comprometida com a célula mieloide, com a linhagem mieloide, ou com a linhagem linfóide. Então, a depender de qual foi essa célula progenitora que se comprometeu com essa alteração genética, que foi alterada geneticamente, você vai ter uma proeminência, você vai ter uma maior percentual daquelas células leucêmicas na circulação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as leucemias da linhagem mieloide, as leucemias crônicas, e lá no final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de leucemias linfóides crônicas, tá? Bom, as leucemias mieloides crônicas, elas são as mais prevalentes, tá? Dentro dessa população aí adulta que a gente está falando aqui. Então, existe uma classificação da Organização Mundial da Saúde que classifica nessas duas colunas aqui. Nas neoplasias mieloproliferativas, né, que tem essa característica mesmo de proliferação exacerbada, né, da linhagem mielo, porque da linhagem mieloide. Proliferativa, porque é proliferação exacerbada, que é a característica do câncer, né? E aqui do outro lado, são síndromes também mieloproliferativas, mas que estão associadas com a mielodisplasia. O que é isso?
Displasia, gente, é toda vez que você tem uma alteração da forma dessas células, né? Você tem alteração celular. Então, isso é um processo de displasia. Então, esse grupo de leucemias aqui são aquelas leucemias que estão associadas com a proliferação associada com a alteração da morfologia dessas células, da função, enfim. Então, basicamente, são esses mais conhecidos os tipos de leucemias mieloides crônicas, tá? Então, leucemia mieloide crônica do tipo BCR-ABL positiva, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, é a principal. Então, aqui eu quero que vocês realmente aprendam e reconheçam essa LMC aqui básica, tá? Essa é a clássica, que todo mundo conhece, que é a do famoso cromossomo Filadélfia, que a gente vai falar daqui a pouco. As leucemias neutrofílicas crônicas também é outro tipo de leucemia que atinge, que na verdade o paciente ele vai apresentar muitos neutrófilos no sangue periférico, né? Tem a leucemia onde vai cursar com aumento de eosinófilos, e aqui são mais alterações que a gente pode ver nas próximas aulas, né? Associado com as síndromes mielodisplásicas. E ainda tem um tipo de leucemias que não é possível classificar, porque as características que são observadas não, os médicos, os clínicos, o laboratório não conseguem encaixar o perfil em nenhuma das classificações que existem. E aí é muito mais complicado para tratar esse paciente, né, para acompanhar, para avaliar a recidiva da doença, enfim. E nesse outro lado, a gente tem outros tipos, né, que, por exemplo, a leucemia mielocítica, mielomonocítica crônica, que o paciente cursa tanto com aumento de neutrófilos como aumento de monócitos. A mieloide crônica atípica, que é a diferente dessa daqui, cromossomo Filadélfia positivo, essa daqui é cromossomo de Filadélfia negativo. Ainda existe um tipo de leucemia mieloide crônica em crianças, tá? Que ela é uma situação bem grave, porque vocês viram na semana passada que eu falei que as leucemias mais comuns na idade, na infância, né, em crianças, é a leucemia linfóide aguda, né, então ela é muito mais comum nas crianças do que a leucemia mieloide crônica, por exemplo, mas existem, raramente existem, mas existem, tá? E outros tipos de leucemias também, que a gente não consegue classificar. Então, basicamente, esse é o panorama geral dos tipos de leucemias mieloides crônicas. Bom, a primeira delas é a que é a mais conhecida, né, e dentre as leucemias mieloides crônicas é a mais, talvez a mais prevalente, é essa leucemia mieloide crônica que a gente chama de BCR-ABL1 positivo. Então, esse tipo de leucemia, as células comprometidas com essa transformação maligna, elas são positivas para esse gene aqui, que é o gene BCR-ABL1, né? A gente pode denominar essa leucemia como basicamente LMC. Se vocês ouvirem falar por aí, esse paciente tem LMC, você já associa com esse quadro de leucemia, tá? Porque essa é a leucemia mieloide crônica clássica. Então, o que é que acontece nesse paciente? Então, as células, por exemplo, da linhagem mieloide desse paciente, elas apresentam uma mutação bem específica. Que mutação é essa? Uma translocação. Então, aqui a gente tem um cariótipo do paciente, tá? Então, é um exame bem legal, né? Eu acho muito interessante o cariótipo, que é a gente estudar todos os genes das nossas células, né? Os genes que estão presentes lá no DNA, né? No núcleo. Então, a gente tem aqui os 22 genes, tá? 22 cromossomos. Então, cada um dos pares do cromossomo vem herdado do pai e da mãe. Então, a gente tem os 22 cromossomos mais o cromossomo sexual. Se for o homem, é o X e o Y, e se for a mulher, é o XX, né? Claro que aí a gente pode ter aquelas síndromes, né? A síndrome de Klinefelter, que você tem alteração no cromossomo sexual, tem a trissomia do 21, que é na síndrome de Down, mas não é esse o foco que a gente está dando aqui agora. Então, só quero informar para vocês que, através do estudo do cariótipo, a gente pode observar a presença de alterações, por exemplo, nesses cromossomos. Então, vamos lá. Qual é o tipo de alteração dessa leucemia mieloide crônica? Então, a gente tem 2 cromossomos envolvidos, o cromossomo 9
e o cromossomo 22. Então, a gente tem qual a estrutura dos nossos cromossomos? Então, os cromossomos são formados de 2 pares, né? Então, a gente tem aqui os 2 braços curtos e os braços longos, tá? Geralmente, a denominação a que a gente fala, o braço curto, a gente denomina com P, e o braço longo, a gente denomina com o Q, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os 2 braços curtos do cromossomo 9 e aqui os 2 braços longos do cromossomo 9, tá? Bom, então, nesse gene aqui, nessa região aqui, final do braço longo do cromossomo 9, a gente tem um gene chamado ABL1. Esse gene aqui, ele é responsável por traduzir proteínas tirosinoquinases, que são importantes no controle da apoptose, ou seja, ele controla a morte da célula, né? Se a célula pode entrar ou não em apoptose, que é aquele mesmo processo que eu venho chamando a atenção de vocês sempre, que é importante para controlar a evolução das células tumorais, né? Então, ele é considerado, esse ABL, como um gene, um oncogene. Vocês lembram lá da discussão da aula de citologia, que aquele outro marcador genético, que é aquela alteração muito frequente no câncer de mama, né, que é o gene BRCA1, é a mesma coisa para o ABL, né, no caso das leucemias. Então, esse cromossomo 9, esse gene presente no cromossomo 9, ele acaba sendo translocado, uma parte dele é translocado por cromossomo 22. Durante o processo de divisão celular, ele acaba sendo trocado de posição, tá? Em vez dele ele ficar na posição normal no cromossomo 22, ele acaba indo para o cromossomo 22 ou o 9, né? Então, e uma parte do gene que está presente no cromossomo 22, ele acaba sendo transmitido para o cromossomo 9. E aí você vai ter dois cromossomos alterados, vamos dizer assim. Porque esse cromossomo 9, ele tem uma porção, uma parte do gene BCR que deveria estar contido no cromossomo 22, e o cromossomo 22, ele tem uma partezinha do gene que deveria estar contido no cromossomo 9. Então, você vai ter a geração de dois genes, de dois cromossomos diferentes. Esse cromossomo 22, que foi o produto dessa fusão, né? A gente chama de cromossomo Filadélfia, tá? É o local onde ele foi descoberto, tá? Esse tipo de translocação. Então, se vocês ouvirem falar LMC, onde você tem a translocação entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22. Então, vocês já sabem o que aconteceu. Então, essa translocação, ela é responsável pela geração de um gene, né, alterado. Então, esse gene é um gene de fusão entre o BCR e o ABL1. Então, é um gene de fusão entre os dois cromossomos, tá? Então, esse gene de fusão aqui, ele é responsável por traduzir, né? Vai haver a transcrição do RNA mensageiro, depois vai haver a tradução da proteína. A proteína que é traduzida a partir desse gene é um conjunto de tirosinoquinases. Essas tirosinoquinases que são alteradas, elas não estão normais, elas são alteradas. Elas vão interferir na proliferação celular. Na verdade, elas vão bloquear o processo de apoptose, tá? Por conta disso, a ativação das quinases vão bloquear essa apoptose e a célula vai se tornar imortal, tá? E aí ela vai começar a se proliferar, aquele clone de célula vai se proliferar sem nenhum tipo de restrição, tá? Então, essa é a causa genética desse tipo de leucemia crônica, tá? Então, as células que têm esse comprometimento, elas é que vão estar em maior concentração lá e vão ser o alvo, né, desse câncer. Bom, mas é importante falar para vocês que, como as células leucêmicas, elas não somente, na verdade, com esse processo de leucemia ele acontece nas células hematopoéticas, né, as células precursoras, qualquer célula precursora, não somente da linhagem mieloide, ela pode ter esse tipo de alteração aqui, tá, nessa translocação. E, na verdade, o que é que acontece?
vários pontos de quebra podem acontecer aqui durante essa translocação. Então, a depender do tipo de quebra diferente, onde é que aconteceu a quebra mesmo do gene, você vai ter a formação de genes um pouco diferentes entre as diversas possibilidades. Então, por isso que às vezes você vai ter várias tirosinas quinases diferentes sendo formadas em cada tipo de leucemia. Então, a depender de qual foi o precursor que apresentou essa mutação, ele pode dar origem a um tipo diferente de leucemia. Então, esse cromossomo Filadélfia, ele está presente além da LMC, nas LLAs também é possível, tá? Na leucemia linfóide aguda, alguns tipos, e também na leucemia neutrofílica crônica, que é um tipo de leucemia mieloide, tá? Então, a gente tem essas três possibilidades de ocorrência do cromossomo Filadélfia nesses processos leucemoides ou linfóides agudos, tá? Bom, e qual o processo de evolução dessa doença? Então, as leucemias mieloides crônicas, ela é, como eu falei, a grande maioria das leucemias crônicas, elas são mais prevalentes em adultos, mais para adulto, mais idoso, tá? Então, a prevalência é maior entre 40 a 60 anos. Geralmente, ela é ligeiramente maior, afeta mais homens do que mulheres, 1,4 para 1 mulher. 50% dos casos, como eu falei, é diagnosticado a caso, por exemplo, o paciente não tem sintoma, ele, por um acaso, está fazendo um hemograma e ele descobriu que ele tem uma leucemia crônica, tá? Quando aquele paciente apresenta os sintomas, geralmente eles estão associados ou ao aumento do metabolismo, nesse caso o paciente às vezes tem perda de peso, anorexia, sudorese noturna, aumento do baço, né, esplenomegalia, a anemia por conta da diminuição das hemácias, o paciente ele fica mais suscetível à ocorrência de traumas, né, então o paciente às vezes tem aqueles hematomas bastante extensos, né, quando ele leva algum trauma, ele se bate em algum local, enfim. Sangramentos também, por conta da alteração a nível de plaquetas, né? E esse paciente também está suscetível ao aumento do ácido úrico, né? Ele pode, inclusive, desenvolver um quadro de gota, que é aquele depósito, a deposição do ácido úrico nas articulações, e, consequentemente, pode até evoluir para um quadro de insuficiência renal. Tá? Então, esse é um quadro que, quando está presente, geralmente o paciente tem esses sintomas aqui. Então, geralmente, o paciente ele evolui numa média de 5 anos, de 4 a 5 anos, tá? Então, a fase crônica dessa... Então, são 3 fases, tá? A fase crônica da doença é aquela em que você não tem manifestação clínica. Então, dura em cerca de 3 a 5 anos. Depois desses 3 a 5 anos, geralmente o paciente ele entra na fase acelerada da doença. Como é isso? Quando você está no processo de evolução, a evolução clínica do quadro de leucemia. Geralmente ele pode cursar entre 3 a 18 meses nesse quadro aqui. E aí, geralmente ele já começa a apresentar sintomas. E por último, é a fase final, né, a fase aguda, que é a fase da manifestação mais grave da doença. O paciente, isso dura cerca de 3 a 6 meses. E como é que a gente vai identificar o paciente em cada uma dessas fases? Bom, na fase crônica, que é aquela fase mais lenta da evolução da doença, onde não tem geralmente sintoma, o paciente ele vai no laboratório, vai fazer um hemograma, e o hemograma dele, dá 25 mil de leuco total. Isso aí assusta bastante, né? O paciente não tem nenhuma evidência de processo infeccioso, né, viral, nem bacteriano, mas apresenta 25 mil de leuco, né? Então, isso daí já desperta a atenção para o diagnóstico clínico dele. Então, geralmente ele vai acima de 100, tá? A partir de 25, mas a amplitude é grande, mas ele pode ter, geralmente eles têm entre 100 mil até 400 mil de leuco total. A característica é de presença de desvio à esquerda, tá? Então, você vai ter promielócito, mielócito, metamielócito, bastão. Então, como a gente está vendo aqui nesse esfregaço, tem várias células imaturas lá no sangue periférico.
Geralmente, o paciente cursa com menos de 5% de blastos, então, realmente, a grande maioria são células maduras, então você já exclui o quadro de leucemia aguda, né? O paciente vai ter diminuição de plaquetas, né? Cursa com trombocitose, que às vezes é leve, em torno de 100 mil. Anemia normocítica normocrônica por conta da diminuição da produção das hemácias. Então, esse é o quadro geral durante a fase crônica. Então, a gente tem aqui, ó, uma dica de como é que está o perfil de leucócitos do sangue periférico. Então, a grande maioria, a gente vai ver de neutrófilos maduros no sangue periférico. Depois, mielócitos, por último, metamielócitos e penúltimo, metamielócitos e por último, mieloblastos, promielócitos, basófilos e eosinófilos, em menor concentração. Então, aqui é em ordem de concentração, ó, do maior para o menor, tá? Então, essa é a hierarquia que a gente vai encontrar de sangue periférico nesse paciente. Então, nessa fase aqui, geralmente ele não vai ter muitos sintomas. Uma coisa mais leve que ele pode apresentar é uma leve anemia, né? Então, geralmente, é um quadro assintomático, tá? E aí, depois desses cerca de 4 anos, 3 a 5 anos, ele vai evoluir para a fase avançada da doença. Aí sim, ele vai começar a apresentar leucocitose, isso se ele for, se ele não for tratado, tá? Se ele for tratado, ele vai evoluindo, né? Ele pode apresentar até leucocitose, mesmo resistente ao tratamento, tá? Mas geralmente essa leucocitose, ela persiste. O paciente, geralmente, ele apresenta uma basofilia importante. Vocês se lembram que eu já comentei em algum momento para vocês que, geralmente, a gente quase nunca no esfregaço a gente encontra basófilo. Né? É muito difícil a gente rodar uma lâmina, escrutinar uma lâmina e achar um basófilo. É muito raro, né? Mas, nesses quadros de leucemia crônica, durante a fase avançada, a gente encontra cerca de mais de 20% de basófilos. Então, é uma característica desse tipo de leucemia crônica, tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, 2 blastos, somente nesse campo a gente está vendo 2 blastos para um neutrófilo. Durante essa fase aqui, já há um aumento dos blastos, ó, 10 a 20%. Então, enquanto aqui é menos de 5%, na fase crônica, na fase avançada, ele já apresenta 10 a 20% de blastos. Geralmente, a anemia, ela piora, tá? Nesses quadros, durante essa fase, e pode acontecer outros tipos de mutações genéticas, além do cromossomo Filadélfia, tá? E aí, depois disso, o paciente ainda pode evoluir mais ainda, tá? Para crise blástica, que é, vamos dizer, a fase final da doença, que é a fase mais complicada e grave, né? O indivíduo, geralmente, ele vai perder totalmente aquele processo de maturação que existia antes, então as células, elas se tornam totalmente imaturas, né? Então, não apresenta diferenciação celular, então você só vai encontrar blastos. Então, mais de 20% de blastos no sangue periférico ou no mielograma. E aí, para a gente poder classificar, caracterizar somente através da imunofenotipagem, né? Que é a técnica de imunofenotipagem de citometria de fluxo para a gente poder identificar os marcadores de superfície dessa célula. Porque é muito importante esse tipo de informação para a gente orientar a quimioterapia. A gente não, né? O médico. Geralmente, o paciente, nesse quadro aqui, ele vai necessitar de transplante de medula óssea, tá? Assim que for necessário, assim que for possível, né? Esses quadros evoluem muito rapidamente para a morte, né? Quando o paciente já está nessa crise blástica. Então, é importante ser rapidamente identificado, né? Se for nessa fase daí. Bom, o tratamento da LMC, se for tratado lá no início, né, logo na fase crônica ainda, geralmente 60% dos pacientes, eles respondem bem aos inibidores da tirosina quinase. Né? Como é a tirosina quinase que está associada lá com o processo de apoptose, então, como é que acontece? Então, a gente tem aqui em amarelo a proteína quinase, tá? Que é a enzima, né? É a enzima que foi fabricada lá, que foi sintetizada a partir do gene alterado, que é o BCR-ABL1. Então, essa enzima vai funcionar através do seu substrato, que é o substrato de tirosina, né? Que são resíduos do aminoácido tirosina. E essa enzima, ela precisa de ATP para que
ela clive, né, esse substrato aqui, e ative esse substrato, tá? Quando você utiliza um inibidor da tirosina, que geralmente são anticorpos monoclonais contra essa região onde o ATP se liga, ó. Então, quando o inibidor da proteína quinase se liga aqui, então a enzima ela para de funcionar, tá? E aí você tem um bloqueio dessa inativação, por exemplo, da apoptose. Só que 40% dos pacientes, eles não respondem bem a esse tipo de terapia, aí que é a de primeira escolha no tratamento da LMC, tá? Então, os inibidores de tirosina quinase na LMC são um tratamento de primeira escolha, de primeira linha. Mas se 40% dos pacientes não respondem, aí você tem que passar para outros tratamentos de segunda linha, tá? Mas geralmente 85% até 90% dos pacientes no quadro de LMC, eles conseguem uma sobrevida livre, né, de progressão da doença após os 5 anos, tá? Então, ele vai tratar durante esse tempo e geralmente ele, até cerca de 5 anos, ele consegue sobreviver alguns anos depois disso, tá? Bom, então, além da LMC clássica, que é essa que tem o cromossomo Filadélfia positivo, a gente tem outros também. Outros quadros que a gente classifica como leucemia mieloide crônica, mas são atípicas, tá? Quem são elas? A leucemia neutrofílica crônica, que geralmente acontece em idosos, tá? Em pessoas bem mais idosas, e geralmente o paciente vai cursar com um número exacerbado de neutrófilos no sangue periférico. É muito confundida com aquelas reações leucemoides, né? Vocês lembram lá da primeira unidade, que a gente viu aquelas situações de infecciosas que parecem um quadro leucêmico, mas aqui é uma reação, por exemplo, numa infecção bacteriana grave, por exemplo, você pode ter uma reação leucemoide. Por isso que é necessário a imunofenotipagem, né, o mielograma, para a gente poder confirmar esse tipo de leucemia, tá? A leucemia eosinofílica crônica, que, como o nome já está dizendo, aumenta o nível de eosinófilos, né, no sangue periférico. Numerosos, e a gente pode observar vários eosinófilos jovens, e a gente só está acostumado a ver os precursores da série neutrofílica. Mas os eosinófilos também podem, como eu tinha falado lá nas aulas iniciais. Esses eosinófilos também têm todas aquelas fases. Promielócito, mielócito, meta, só que da linhagem de eosinófilos. Então, a gente pode, numa situação de leucemia eosinofílica crônica, a gente pode encontrar esses tipos de precursores da linhagem eosinofílica lá no sangue periférico. Existe ainda o tipo de leucemia relacionada aos basófilos. Claro, a gente vai encontrar muito basófilo no sangue periférico. A gente também pode ver outro quadro de leucemia mielomonocítica. O quadro do paciente, ele tem uma leucocitose discreta, mas com um aumento exacerbado de monócitos, tá, no sangue periférico. E a LMC da infância, que eu tinha chamado a atenção lá no início da aula, que geralmente as crianças até cerca de 3 anos de idade apresentam esse quadro de leucemia, ela é muito grave, que vai demandar o transplante de medula óssea urgente, se não for realizado, o paciente geralmente tende a óbito, tá? Então, nesse quadro de leucemia mieloide crônica da infância, a criança ele vai apresentar uma leucocitose importante, neutrofilia, com eosinofilia, presença de blasto, paquetopenia, né? Então, é um quadro generalizado de aumento desses leucócitos no sangue periférico, tá? A gente ainda tem um tipo de leucemia mieloide crônica que é cromossomo Filadélfia negativo, que ela é muito rara, mas quando acontece ela é bem grave e ela é refratária à quimioterapia. Então, o paciente tem uma sobrevida bem baixa com esse tipo de leucemia. E também tem outros quadros de leucemias que é associado com o processo de fibrose da medula óssea, tá? Bom, eu só trouxe esses exemplos para vocês saberem que existem, tá? Não vou cobrar que vocês saibam detalhes desse tipo de leucemias, tá? Só que eu quero que vocês saibam a lógica dessa classificação, tá? Bom, com relação às leucemias linfocíticas crônicas, deixa eu ver o horário que eu tenho aula daqui a pouco. Então, 15 minutos dá para a gente terminar. Bom, então eu falei agora sobre as leucemias mieloides, da linhagem
dos mielócitos, né, da linhagem mieloide, e agora eu vou falar um pouquinho da linhagem linfóide. Bom, as leucemias crônicas dessa linhagem linfocítica, a gente chama de LL6, são mais comuns nos linfócitos de tipo B, tá? Nos linfócitos B. Então, geralmente, o paciente ele vai apresentar uma linfocitose persistente, então o nível de linfócito maduro é muito aumentado no sangue periférico, inclusive, às vezes, pode se confundir com a reação viral, tá? Um quadro viral grave. Então, você vai ter aumento de linfócito, e linfócito ou T ou B no sangue periférico do paciente. Geralmente, essas doenças, como elas são crônicas, elas têm uma evolução lenta, né? E pode também flutuar essa evolução. Mas, assim, são quadros muito graves, tá? A leucemia linfóide crônica, ela é grave, ela não tem cura, então, geralmente, o paciente, ele trata o tratamento é para aumentar a sobrevida do paciente. Mas, como geralmente o paciente, ele é acometido já no final da vida, ele já é idoso, geralmente, então, às vezes, ele nem morre por conta da leucemia. Ele morre por outras doenças que ele tem, e aí, a leucemia acaba sendo um segundo, vamos dizer assim, a segunda opção de morte dele, vamos dizer assim. Então, a maior prevalência desse tipo de leucemia é entre os 60 e 80 anos, tá? E sempre os homens, né, eles são mais acometidos, cerca de 2 homens para uma mulher. Então, a gente tem um quadro geral aqui que a gente pode classificar em leucemias do tipo B e as leucemias do tipo T. Existem outros tipos, tá? A gente ainda tem as linfomas, linfoma de não-Hodgkin, tem a mieloma múltiplo, mas essas aqui são as principais que eu trouxe para vocês com relação às LL6. Então, no grupo das LL6 de células B, a gente tem a mais conhecida, é a mais prevalente, a LLC clássica, que é a leucemia linfocítica crônica. A gente tem a leucemia prolinfocítica, tem a leucemia de células pilosas ou leucemia de células cabeludas, que é a hairy cell leuquimia, e as leucemias plasmocíticas. No grupo das leucemias dos linfócitos T, a gente tem as leucemias de linfócitos grandes e granulares, a leucemia prolinfocítica, só que de células T, leucemias ou linfoma de células T do adulto e a síndrome de César, tá? Bom, como eu falei, as leucemias que acometem os linfócitos B, elas são muito mais prevalentes. Tá? Geralmente, os linfócitos B, nessa situação, eles apresentam uma baixa expressão dos seus receptores de superfície, que são a IgM e a IgD. E aí, essas células, elas acabam diminuindo a apoptose, né? Vocês devem estar percebendo que eu sempre falo de apoptose, porque realmente é o mecanismo principal que você tem alteração a nível de células neoplásicas. Então, há uma diminuição da apoptose e, consequentemente, esses linfócitos B, eles vão se acumular na medula óssea, no fígado, no baço, nos linfonodos e até também no sangue periférico, tá? Bom, e quais são os sinais clínicos desses tipos de leucemias? Geralmente, o paciente vai cursar com linfadenopatia, então, de forma assimétrica, então, os linfonodos aqui do cervical, axilares, da virilha, geralmente os dois linfonodos de ambos os lados, geralmente, então, é simétrico, você tem um aumento dos linfonodos periféricos, tá? Um quadro associado de anemia, trombocitopenia, vocês percebam que todo o quadro leucêmico, tanto agudo quanto crônico, a gente observa a anemia e a trombocitopenia persistindo nesses pacientes, né? É muito comum. A hepatosplenomegalia também, você acaba tentando remover o excesso dessas células, tanto a nível de fígado quanto a nível de baço, então você tem um aumento generalizado do abdômen desse paciente. E como essas células, elas ficam maduras, elas atingem a maturação celular, a diferenciação, mas essa diferenciação não necessariamente está associada com uma função normal. Tá? Então, esses linfócitos T, esses linfócitos B, eles não atuam adequadamente. Geralmente, eles têm uma função prejudicada. E, por conta disso, acaba tendo um quadro de imunossupressão associado. Então, é muito comum você ter infecções bacterianas, ou virais, ou fúngicas nesses pacientes. Por exemplo, é muito comum pacientes que têm a leucemia
linfóide crônica, ele ter, por exemplo, um quadro de herpes zoster associado, né? E assim sucessivamente, tá? Como se fosse uma oportunidade daquele micro-organismo de infectar esse paciente que já está comprometido, né, imunocomprometido. Nesses casos aqui, como a gente não tem como observar no olho, dizer se aquele linfócito, se é o linfócito B ou o linfócito T, a gente precisa classificar esse tipo de leucemia através da imunofenotipagem, tá? E também pode ser determinado lá aquelas características, as mutações genéticas do paciente. Bom, então, eu trouxe aqui alguns tipos meu Deus, alguns casos, na verdade, né, alguns tipos de lâminas contendo a presença desses tipos de leucemia linfocítica crônica. Então, esse aqui é o quadro clássico, tá, de LLC, onde a gente tem no sangue periférico, basicamente, ó, tem praticamente muitos linfócitos, né, muitos linfócitos maduros, que é a característica da LLC, linfócitos teoricamente normais, com alguma aparência um pouco mais uniforme. Esses linfócitos podem até apresentar granulações, tá? Que não é o comum, mas podem apresentar. Aqui a gente não dá para ver direito, mas aqui a gente tem os linfócitos, não dá para ver, na verdade, as granulações deles, mas aqui está muito mais claro, ó. A gente tem muito linfócito aqui, nesse campo, assim como nesse, a gente basicamente só vê linfócito e um único neutrófilo aqui no meio, né, e um bocado de hemácia. Além disso, a gente tem uma outra situação que chama atenção, que são esses restos celulares aqui, ó. A gente chama isso daqui de manchas de Grumpet, tá? São as manchas de Grumpet, que são restos celulares. Por que que é isso? Essas manchas de Grumpet, na verdade, como esses linfócitos T, eles ficam, como eles estão com um processo de proliferação exacerbado, o que que acontece? Eles têm uma fragilidade da membrana muito maior. Então, essas células são mais frágeis e com o processo de produção da lâmina, da distensão, acaba promovendo a ocorrência dessas manchas aí. Quanto mais tempo essa lâmina for exposta lá, quanto mais tempo de produzida, mais manchas de Grumpet são formadas, tá? Bom, esse outro caso é um caso de leucemia pró-linfocítica. Então, enquanto que no outro caso a gente vai ter um quadro básico de células na leucemia anterior, leucemia linfocítica crônica, a gente só tinha linfócitos T maduros ou linfócitos T ou B, né? Maduros aqui, na leucemia pró-linfocítica crônica, a gente vai encontrar bastos da linhagem linfóide, tá? Então, vão ser pró-linfócitos, tá? E aí vocês podem me perguntar, sim, professora, mas aí não seria um quadro de leucemia linfóide aguda? Na verdade, não, né? Na verdade, qual a característica de você classificar como aguda ou crônica? Não é somente a maturação celular, também o processo de progressão da doença, né? Não é somente um tipo de avaliação que a gente deve considerar. Então, basicamente, nessa leucemia prolinfocítica crônica de células B, você vai observar no sangue periférico prolinfócitos, como a gente está vendo aqui, que são essas células que têm um citoplasma menos basofílico do que o linfócito normal, ó. Então, é menos azulado. Ela é uma célula bem maior, né? É uma célula maior. Tem nucleolo, a cromatina ela é mais frouxa e tem mais citoplasma, né? Então, ela é uma célula bem diferente do linfócito maduro, como a gente está vendo aqui. Então, aqui seria um prolinfócito, aqui é um linfócito maduro. Aqui, 2 linfócitos maduros e 3 prolinfócitos. Aqui a gente só tem prolinfócitos, tá? Essa tipo de leucemia ela é mais rara, tá? A maior prevalência em mulheres de idade, então idosas do sexo feminino. E geralmente o prognóstico é muito ruim, tá? Então, a sobrevida é bem baixa nesse tipo de leucemia. O outro tipo de leucemia linfóide crônica é a leucemia de células pilosas ou células cabeludas, no inglês é hairy cells, né? Então, quando a gente observa no sangue periférico, lá no microscópio, a presença dessas células aqui,
a gente já chama atenção para esse tipo de leucemia, que parece mesmo cabelo na borda do linfócito, ó. São essas projeções citoplasmáticas aqui. E o núcleo, geralmente, ele fica, do núcleo do linfóide, ele se torna diferente, tá vendo? Parece um coração aqui, né? Um coração de lado. Então, ele fica convoluto, né? Ele fica com essa alteração aqui, parecendo quase um rim. Ah, então a gente tem, ou então, às vezes, fica parecendo é isso, ele fica parecendo uma forma alterada, né, desse núcleo. Então, a gente classifica isso aqui como as Hairy cells, né, a presença de Hairy cells, então é importante a gente colocar no laudo, na observação. Esse tipo de leucemia também é raro, ó, representa 2 a 4% de todas as leucemias, geralmente acomete 5 homens a cada uma mulher, então é muito mais presente nos homens, e geralmente a média de 60 anos, tá? E um outro tipo de leucemia, é a leucemia linfóide de células T do adulto, tá? Dentre as leucemias que acometem os linfócitos T, essa é uma das que é mais preocupantes, né? Ela é muito rara, mas ela é muito agressiva. Geralmente o paciente tem cerca de 7 meses somente de sobrevida, tá? Então é como se fosse uma sentença de morte, né? Quando você descobre, como se fosse não, é uma sentença de morte, né? Não responde bem ao tratamento. Então, esse tipo de quadro de leucemia está muito associado com o quadro viral da infecção com o HTLV, que é o retrovírus, né, do tipo HTLV, principalmente o 1. Então, inclusive, a prevalência na nossa população é bastante alta desse vírus. Então, esse vírus, ele se integra, como é um vírus de RNA, ele se integra ao DNA da célula e ele vai promover várias alterações. Uma delas é essa proliferação descontrolada de linfócitos TCD4. Tá? Então, ele tem afinidade por receptores do linfócito TCD4, então ele infecta essa célula, invade, ele promove essa proliferação aí, essa alteração celular. E aí, esses linfócitos se tornam neoplásicos, tá? E aí, quais são as características desse linfócito no sangue periférico? Os linfócitos, eles apresentam esse formato diferente do núcleo, ó. O núcleo ele pode se aparecer convoluto, assim, ou parecendo um trevo, né, um flower cell, né, bem bonitinho de ver, tá? Então, essa seria a característica desse tipo de leucemia linfóide de célula T do adulto, tá? Bom, aí eu trouxe esse caso clínico. Eu não sei, não lembro se eu já postei para vocês lá no Google Class, mas esse caso clínico aqui que eu coloquei é para vocês estudarem e a gente vai discutir na aula que vem. Certo? Já, tá achando pouco? Falei já muito. Na verdade, achei também. Queria Achou te dar pouco assunto? a É que eu tenho uma tromba. aula agora. Ah, tá, desculpa. Eu só fiquei na dúvida quando a senhora falou trombocitopenia. É a mesma coisa de plaquetopenia? Isso, que as plaquetas a gente também pode chamar de trombócitos. Ah, É a quando mesma coisa. eu falava de trombo, era o contrário, era o excesso de plaquetas e não reduzido. Mas tá bom, Se eu, entendi. se eu E aí, falar trombocitose é aumento, trombocitopenia é diminuição. ai meu Ose, Deus. ose é aumento e penia é diminuição. Aí dá um branco na hora de fazer uma prova, meu Deus, dá um nó. Tá bom, entendi, pronto. Tá bom? Então estudem esse caso clínico, tá? Para a gente discutir na aula que vem. Certo. E fiquem com Deus, então, e boa noite, que eu ainda vou dar aula.